o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, afirmou que Jair Bolsonaro já está afastado do partido. A declaração foi uma resposta ao presidente da República, que nessa terça-feira, hoje, disse a um apoiador para esquecer o PSL. Terça-feira ontem, né, Augusto Nunes? Eu já fico perdido aqui no meio da semana. Não tem problema. Disse a um apoiador para esquecer o PSL. Bolsonaro também disse que Bivar está queimado. Em entrevista à jornalista Andréa Sadi, Bivar reagiu dizendo, aspas, a fala dele foi terminal. Ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido, está esquecido. Fecha aspas. Declaração do Bivar sobre o Bolsonaro. O presidente do PSL ainda comentou uma possível saída de Jair Bolsonaro do partido. Aspas, o que pretendemos é viabilizar o país. Não vai alterar nada se Bolsonaro sair. Seguiremos apoiando medidas fundamentais. A declaração de ontem foi terminal. Ele disse que está afastado, não estamos em grêmio estudantil, ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção. Fecha aspas. Em entrevista ao antagonista, Bolsonaro afirmou que não pretende deixar o PSL de livre e espontânea vontade. O presidente da República ainda disse que Bivar tem direito de expulsá-lo do partido, mas avalia que a decisão pode ter consequências. Abre aspas para o presidente, a tendência do PSL é murchar. Se eu sair, é natural que muita gente saia também. Não integro a executiva, só estou filiado ao partido, mais nada. Essas são as reclamações. Eu não quero esvaziar o partido, quero que funcione. O PSL caiu do céu para muita gente, inclusive para o Bivar. O que faço é uma reclamação do bem. O partido tem que funcionar, tem que ter a verba distribuída, buscar solucionar os problemas nos diretórios. Todo partido tem problema. O presidente, o tesoureiro, eles têm que solucionar isso. Fecha aspas, portanto, declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. E quem está na linha com a gente para comentar esse tema é o senador do PSL aqui por São Paulo, Major Olímpio. Boa noite, senador. Muito obrigado por mais uma participação sua nos Pingos nos Is. Muito boa noite, Felipe Moura, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade, aqui de Brasília. Eu estou à disposição de vocês para prestar contas, esclarecer. No que se refere a esse episódio de uma manifestação do presidente, quando da saída da residência oficial ontem, manifestando seu desconforto e até de uma maneira bastante dura, se referindo ao partido, aquilo nos deixou perplexos no momento. Entrei em contato direto com o Bivar, que me disse, não sei o que se refere o presidente e o que o PSL poderia ter feito para gerar uma manifestação dessa ordem. Também conversei com o Julian Lemos, que é deputado federal, aliado de primeira hora também da Executiva Nacional, o Rueda, e realmente nesse momento o meu esforço é justamente de se apaziguar esses ânimos. Hoje nós já tivemos uma resposta do Bivar que eu entendo bastante pertinente, mais paciente do que o Bivar, talvez só o Confúcio na história. Para o Bivar ter feito uma manifestação assim mais contundente, porque ele ficou muito entristecido com a manifestação. E eu digo para vocês, o Bivar, como presidente de partido, foi o único presidente de partido que abriu as portas para o Bolsonaro, e todos nós que fomos para o PSL junto com o Jair Bolsonaro, saindo inclusive da presidência, permitindo que colocássemos uma executiva nacional para termos a garantia de que o Jair Bolsonaro teria legenda para disputar a presidência. Nós tínhamos muito medo que qualquer um dos outros partidos que procuramos pudessem, na hora H, vender literalmente a candidatura Bolsonaro e não permitir que ele fosse às urnas. Era mais fácil matar numa convenção ou não dar a legenda para ele do que enfrentá-lo nas urnas. E o Bivar fez isso. Então,
O PSL só é grande do tamanho que é por conta da liderança e a credibilidade do Jair Bolsonaro. Por outro lado, o Jair Bolsonaro só é o presidente da República porque... Perdemos a conexão rapidamente com o senador Major Olímpio, que estava dando ali a sua opinião a respeito dessa treta interna do PSL entre o Jair Bolsonaro e o presidente do partido. Eu havia lido mais cedo, Zé Maria Trindade, que a família Bolsonaro queria o comando do PSL no Rio, aí o Bivar deu, o Flávio Bolsonaro virou o presidente do partido, quem comanda o partido lá no Rio de Janeiro, que queria o comando em São Paulo, deu. O Eduardo Bolsonaro comanda o PSL em São Paulo. Que o Bivar foi dando uns espaços, só que como a gente estava analisando ontem, Zé Maria Trindade, o Bivar tem um partido é aquela lojinha, chega ano eleitoral, tem a verba de fundo partidário, tem a verba de fundo eleitoral e parece que essa disputa é em torno desse controle, né? Quem vai ter o controle aí no ano eleitoral de toda essa verba? Pois é, houve negociação com vários partidos políticos, inclusive com o PR na época do Valdemar Costa Neto e a coisa já estava mais ou menos fechada. Mas o presidente foi aconselhado de uma maneira muito eficiente, né, para procurar um partido onde ele teria o controle total. E o Luciano Bivar, o deputado Luciano Bivar, deu o controle total. O Gustavo Bebiano assumiu a presidência do PSL, que era uma pessoa de ultra confiança de Jair Bolsonaro. Isso que o senador falou é um dos faturamentos da lojinha chamada partido político. Qual é a estratégia? E isso é um alto faturamento. Para ser candidato, é preciso estar filiado há pelo menos 6 meses. Então, 5 meses antes da eleição, o partido decide que não lançará candidato. Pronto, está sepultada a candidatura de qualquer candidato que poderia ser viável. Aí vem a pergunta, quanto é que vale esta, vamos dizer assim, esta morte de um candidato? É isso que o senador está dizendo e que é muito comum na vida partidária brasileira. Zé, veja a que ponto chegamos. Eu queria perguntar ao Major Olímpio, que estabeleceu contato conosco, basicamente o seguinte: primeiro, porque está confusa a situação, né? O que o senhor acha que aconteceu para que se desse essa quase ruptura? E eu pergunto, o que é que o senhor fará se o presidente deixar o partido? O senhor também sai do PSL? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho, eu não ouvi do presidente, e o Bivar me disse não ser sabedor do porquê teria desencadeado uma manifestação dessa ordem. Eu repito para o Brasil que, nesse momento, é tentar buscar a convergência, há de se conversar e há de se buscar o entendimento. É fundamental para o presidente que ele permaneça no PSL, é o partido que é 100% aliado em todos os momentos, em todas as votações, em todas as manifestações, muitas vezes tido como a Geni. Joga pedra na Geni, ela é boa para apanhar, ela é boa de cuspir, mas na hora de votar, na hora de defender o presidente, os pontos do programa do presidente, é o PSL quem faz isso o tempo todo. Com relação a sair do se PSL, ele sair, eu não sairei do PSL se o presidente tomar um destino a outro partido, fala assim, criar um partido, ir para outra legenda. Eu vou continuar defendendo o presidente Bolsonaro, eu o conheço, é um sujeito idealista, humilde, com propósitos pelo Brasil. Vou continuar defendendo, vamos continuar votando pelas medidas que ele quer implementar, mas não sairei do PSL, vou continuar aqui na trincheira, mas nesse momento eu acredito demais na possibilidade do diálogo e que o presidente fique no partido. Tem algumas pessoas, às vezes, que o cercam, que querem criar animosidade, vivem de criar animosidade, a partir da fofoca, a partir de busca pelo poder, às vezes busca de poder dentro do partido.
E essas coisas só vão antagonizando o presidente com a legenda. Eu acho que a conversa franca, transparente, aprendi desde lá da minha casa em Venceslau e depois nos bancos de ensino e no trabalho da Polícia Militar. Às vezes é melhor ficar 5 minutos vermelho, olhando no olho e falando a verdade, do que ficar o resto da vida amarelo. Então, nesse momento, eu acho que é perfeitamente possível haver o diálogo, que o presidente possa manifestar com o Bivar, com a Executiva Nacional, quais são os seus anseios, o que está gerando desconforto. Eu tenho certeza que tem muito ruído na comunicação, coisa mal levada, que acabam colocando o presidente numa situação dessa. No momento que nós estamos às vésperas de votar o segundo turno da Previdência, no momento que nós estamos discutindo um pacto federativo, no momento em que nós estamos querendo fazer uma reforma tributária, no momento em que nós estamos avançando que a partir da reforma seja um marco, um início da retomada de crescimento, emprego e renda, que nós queremos que os investidores venham para o país, que os empreendedores acreditem no nosso país, uma briga de quintal, assim, de partido político. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, é muito maior do que questão de disputa de diretório regional, quem vai ser candidato aonde. Ele é o presidente de 210 milhões de brasileiros. Ele tem uma importância muito maior para todos nós. E eu duvido que ele vai ter um partido mais leal do que é o PSL a ele. Se criar uma legenda, vai começar pequenininho, sem estrutura. Se for para uma legenda média ou grande, duvido que terá o protagonismo e a credibilidade de forma universal como ele tem dentro do PSL. Então, é um momento de serenar os ânimos, aqueles que vivem das intrigazinhas domésticas, que cercam o presidente, tem que parar com isso, tem que pensar primeiro no bem do Brasil, depois da própria governabilidade e do presidente Bolsonaro. E por que não dizer do próprio PSL? O PSL vai continuar as suas atividades normais como um partido. Tem pessoas aí falando em debandada. Como é que os deputados, ou sejam eles quais forem, vão deixar a legenda, se já tem sacramentado na legislação eleitoral e decisão do Supremo? A legenda pertence ao partido. Tem alguns que eu vou dizer, viu? Vai embora, Deus guarde e esqueça aonde, e não vai fazer falta. Agora, o presidente Bolsonaro não. Esse é o nosso líder maior, nós respeitamos. Tenho certeza que às vezes 5 minutos de cabeça quente, depois pode dar um arrependimento danado. Senador, eu já vi manifestações... Senador, está sendo muito ventilado, e a gente aqui levantou essa hipótese, obviamente, porque todos estão comentando no debate público, da disputa pelo fundo partidário, pelo fundo eleitoral, num ano eleitoral como é 2020, ano de eleição municipal. O senhor sabe se a razão dessa disputa tem a ver com o dinheiro no ano de campanha? Olha, por parte do Jair Bolsonaro, eu duvido. Jair Bolsonaro, já durante a campanha, ele não aceitava receber contribuição de forma nenhuma. Até o Fábio Van Garten, que é o secretário de comunicação, ele disse até de um episódio onde eu estava num café da manhã, onde tinham mais de 50 empresários responsáveis por uma boa parcela do PIB brasileiro, e um deles disse, olha, como é que nós poderíamos ajudar e contribuir? O Bolsonaro disse, com sola de sapato, e vai dizendo para os amigos que eu sou candidato, eu não quero nada. Então fazer qualquer insinuação que seria por causa de fundo eleitoral, em relação ao Bolsonaro, seria absolutamente leviano. Em relação a outras pessoas que possam ter interesse, ou até tirar o Bivar, tirar a Executiva Nacional, exatamente por causa dessa montanha de dinheiro que o fundo partidário, esse fundo eleitoral. Eu sempre deixei claro, e agora tem até um projeto meu aqui que acaba com esse fundão da vergonha, que eu chamo esse fundo de financiamento de campanha, que isso
nós vamos ter pelo menos 1,750 bilhão, de acordo com o que foi votado hoje da LDO. 1,750 bilhão de novo, e poderia chegar até 4 bilhões de reais. Senador? Isso é uma afronta, nós vamos ter... Oi? Senador, desculpe interrompê-lo, é porque na declaração do presidente, ele faz uma menção explícita a isso. Ele fala, o partido tem que funcionar, tem que ter a verba distribuída. O que ele quis dizer com isso? Eu não tenho condição de avaliar isso. Eu vi o presidente falando disso. Alguém pode ter comentado com ele. Eu vou dizer, por exemplo, o diretório em São Paulo nunca recebeu um centavo do fundo partidário e não pode receber até novembro por condenação na Justiça Eleitoral em relação a erros e omissões de prestações de conta de 2009 a 2017. Nós nem estávamos no partido. Mas nós temos penalidade na Justiça Eleitoral. Mesmo que quisesse ter um centavo de repasse, não poderia, porque a lei proíbe que a Executiva Nacional faça esse repasse. E iguais ao Diretório de São Paulo, pode ser que tenham outros diretórios no Brasil. Então, muitas vezes pode haver o ânimo da Executiva Nacional até de fazer o repasse, não é desse fundo de financiamento de campanha, não. É do fundo partidário, que é para custear o dia a dia do partido, onde tem as suas sedes regionais, podendo se estender até as municipais. E eu não creio, pelo menos, eu sou de São Paulo, eu tenho conhecimento, eu fui presidente do partido um ano, voluntariamente eu passei a presidência ao Eduardo Bolsonaro e sou sabedor. Em São Paulo não se pode repassar até novembro, até o mês que vem. Isso foi uma penalidade antes de chegarmos ao partido, exatamente por descumprimento de legislação eleitoral numa punição do TRE São Paulo. Então, e eu duvido que haja qualquer dificuldade dos repasses que a Executiva Nacional deva fazer às executivas regionais, e se tem alguma dificuldade, isso pode ser tratável, não é através do presidente da República, não. É através do diálogo franco, aberto. O Bivar é deputado, ele é parlamentar, ele está o tempo todo com os deputados federais aí, tem contato permanente conosco, é um sujeito aberto a atender todo mundo. Então, não vejo uma dificuldade maior em função da distribuição equitativa em relação a fundos do partido. Eu não sei quais foram as manifestações que foram levadas ao presidente, eu digo, foram levadas de forma unilateral. Eu já estou te dando uma explicação aqui em relação a São Paulo. Se alguém disse ao presidente, olha, a Executiva Nacional não repassa recursos de São Paulo, ela não pode, tem condenação que restringe isso. José Maria Trindade, fica à vontade aí para perguntar para o senador. É ruído. Eu queria, senador, quando eu saí daí do Congresso Nacional, o senhor estava reunido, né, com representantes do PSL no seu gabinete e discutindo exatamente isso, mas eu queria dizer o seguinte, há uma divisão, é claro, não há como discutir, estou vendo o esforço do senhor em tentar evitar uma situação que já é definida, mas a coerência está de que lado? Quem é que está errado nesse discurso? Olha, eu tenho certeza absoluta que não tem lado vencedor nem vencido em relação ao presidente Bolsonaro e ao PSL. Há situações agudas, você acompanha todo dia, por exemplo, no Senado houve uma ruptura minha e das duas senadoras, a senadora Selma até saiu do partido, porque o Flávio veio cobrar uma bronca da gente de forma muito dura e contundente, e recebeu de volta na mesma intensidade, dizendo que não podíamos assinar a CPI lava-togas. E aí, ninguém vai conseguir me provar que eu estou do lado errado. Porque eu quero passar, vocês estavam agora discutindo as aberrações que têm sido cometidas pelo Supremo Tribunal
da competência de instalar só inquérito administrativo e fazer, parece coronelismo de sertão, se fazer a interrupção de investigação da Receita, suspender a distribuição da revista Cruzoé e um monte de coisa, e que não adianta, enquanto não tiver uma apuração de conduta, e a CPI Lava-Togas vai se prestar a isso, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa no Brasil. E uma preocupação maior, que tudo que for feito... Isso não foi estupim, não, senador? Essa sua divergência com o senador não foi o estupim dessa decisão do presidente Bolsonaro, não? Não, eu creio que não, porque eu acho que o presidente não confunde as coisas. O fato de eu estar dizendo que o filho dele está errado e provar que está errado, em nada diminui a minha lealdade e a minha manifestação de defesa permanente do presidente. O fato de eu dizer em São Paulo que houve um abandono e um desvelo no PSL e o presidente é o Eduardo Bolsonaro, é simplesmente porque eu sou senador com 9 milhões de votos, eu tenho obrigações com os filiados, e estou vendo o partido ser destruído. E vai se falar, não, é que nós queremos um perfil mais conservador, um perfil mais ideológico. Me define o que é isso. Então, não sei, não me vejo como um estopim de crise, que era só o presidente me dizer. E eu ia dizer para ele, com absoluta tranquilidade, como eu digo para vocês, eu posso morrer de sincericídio, mas eu vou dizer, olhando nos olhos das pessoas, o que se passa em cada situação. Não creio que isso possa ter dado causa a uma manifestação de contrariedade do presidente em relação ao PSL. E ontem a manifestação do presidente se referia a dizer que o presidente Bivar estava queimado para que um eventual indivíduo que pudesse ser candidato esquecesse o PSL. Eu acho que foi uma coisa de cabeça quente dele, que pensando mais friamente, amanhã ele viaja para o exterior, eu tenho certeza que quando voltar, os ânimos estarão mais serenados e dentro do diálogo é possível se resolver o problema. Senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo, muito obrigado pela sua participação e os pingos nos is. Boa noite, bom trabalho, senador. Uma boa noite para todos vocês e parabéns aí pelos pingos nos is.